Vem cumprir sua missão, força no teu coração. Vem despertar, a hora é essa, é o chamado da floresta. Tudo é uma coisa só. A flor, o rio, o universo em nós. Vamos salvar esse planeta, protegendo a mãe natureza. O vento sopra e vai pra lá, mostrando onde é o teu lugar. Segue na estrada da verdade, vai encontrar a felicidade. Boa noite a todos. Eu gosto tanto desse cântico, tem mais duas partes dele, mas eu achei que ele ia ficar muito longo. Enfim, em algum momento a gente canta ele juntos aqui. E é um cântico que fala muito sobre essa necessidade que a gente está tendo de despertar, de confiar, de perdoar, de entender que existe força de cura que conecta direto no nosso coração através de perdão, através além do perdão de confiança, através de entrega. E esse cântico muito brevemente fala a respeito de tudo isso. Hoje a gente faz a live de culinária aqui. Dependendo da semana, a gente vai convidar pessoas, dependendo da semana, a gente vai estar aqui nessa cozinha animada. Agora lá com a vida como ela é, eu tô vendo que aqui tá aparecendo a tábua queimada aqui atrás, para todo mundo saber que se eu consigo, todo mundo consegue cozinhar. E hoje a gente vai ter aqui com a gente a Ká. A Ká é parte da equipe do Santuário e ela assumiu o conteúdo do Abyllion, inclusive. Tá criando receitas incríveis, dicas incríveis, posts incríveis, conteúdo de fato, sabe? Inclusive as receitas que a gente tá sempre abordando nas quintas-feiras, mesmo com convidados, ela tá depois passando. Quem é do nosso Telegram também recebe as informações que ela tem passado. E a gente estimula assim também para que as pessoas façam a transição, para que quem já fez a transição tenha mais ideias de como fazer ou de aonde se apoiar. E até, inclusive, para poder oferecer essa forma de ativismo para os demais, né? Porque cozinhar é uma forma de ativismo. E, além disso, a gente encoraja também que todos vocês possam participar do Abyllion, fazendo avaliações. Vou chamar a Ká aqui nesse momentinho. Ela já está aqui, inclusive. E agradeço a presença de cada um aqui, para que a gente possa falar dessas receitas e falar do veganismo, falar de transição, se apoiar. Oi, Olá, tudo bom, querida? tudo ótimo, boa noite. Boa noite. O pessoal já falando aqui, ó, Karina é um anjo. Também acho. Eita! Não, essa não. Tá errado. É um anjo que cozinha bem. Um anjo da cozinha vegana. Cozinha bem, mas pode ser anjo, eu não vou garantir não, gente. Muita responsabilidade ser anjo, Paty. Muito, muito, muita mesmo. Como que você tá, querida? Tô ótima, super ansiosa pela receita de hoje. Que Ela é uma maravilha. receita cheia de detalhes, então tô muito ansiosa para passar para vocês. Somos todo ouvidos aqui. Muita gratidão por você fazer tempo, planejar isso tudo, né, cara? Tanta coisa bacana, assim, que não é simplesmente chegar e colocar. Tem muito carinho que você traz para as lives, ou seja, você planejar a receita. Eu sei também que, ou seja, a gente está fazendo esse conteúdo do Abyllion, perguntando para as pessoas, pegando feedback, ou seja, quem quer, o que quer. Então, estou muito contente com isso. Te agradeço muito. Imagina, eu sou muito grata por estar aqui, porque para mim é uma delícia, assim, falar da coisa assim, uma das coisas que eu mais gosto, que é comida. E é uma comida que pode transformar e ajudar tantas pessoas, né, Paty? A deixarem de fora do prato, do copo, tudo que vem dos mestres animais, né? Sim, sem E dúvida. você falando do Abine agora, eu olhando aqui os ingredientes na bancada, aí eu me dei conta que esse aqui, ó, eu não avaliei. Eu não sei o que que acontece. Eu fico olhando em volta, de repente, opa, esse aqui não foi para Abine. Porque assim, já tem levedura nutricional lá que eu coloquei, que eu já avaliei, Sim. mas essa aqui não. Ah, Essa aqui sim. não. E Sim. assim, acho que tem mais um. Esse milho que eu vou usar hoje também não. E, Sim. gente, eu não sei se vocês sabem, mas o aplicativo Abyllion, cada avaliação que a gente faz, eles deixam você doar $1 para uma instituição que você escolhe. E aqui no Brasil, o Santuário Vale da Rainha, por enquanto, ele é o único no Brasil. Levou meses para conseguir entrar, né, Paty? Não foi fácil, Exato. né? Exatamente.
E, gente, $1 hoje é mais de R$ 5, né? Então, cada vez que a gente faz uma avaliação, gente, vai somando isso aqui, no final dá um Exato. montante. Então, dá uma olhada em casa, gente, assim, eu já fiz mais de 350 avaliações, mas cada vez que eu olho ao redor, eu falo, opa, Tem esqueci disso mais aqui. uma coisinha. Sempre tem, sempre tem. E não é só comida, né, Paty? Porque dá roupa, por exemplo, um casaco que imita couro, um cinto Exato. que imita couro, produto de maquiagem, Sim. produto de limpeza. Gente, tudo que não tiver nenhum ingrediente de origem animal e que não foi testado em animal, pode ir para a bilha. E se a gente comer num restaurante ou pedir por delivery, a gente tira foto daquela comida, também dá para colocar no Abilium. Olha, a Marcela já escreveu aí, ó, Abilium, ó. Porque a gente fica falando e é um nome estranho, é gringo, né? Então, Abilion, a Marcela acabou de escrever ali, é Abililion. Mas no perfil do Santuário e no meu também, vocês encontram, assim, algumas dicas de como usar, o nome certinho, o que dá para fazer. Mas era isso que eu queria dizer, viu, Paty? Eu vou avaliar, tá, Paty? Eu já vi aqui o que está faltando e vai mais avaliação lá para a Abilion. Agradeço, querida, agradeço a todos que têm feito isso, porque realmente é bastante importante para o santuário toda forma de contribuição. E o Abilium termina sendo algo muito prático, porque é o que tem dentro da nossa casa. E, além disso, algo muito econômico, porque você faz uma doação sem gastar dinheiro. Então, isso eu acho que realmente é formidável e a gente precisa aproveitar essa oportunidade que está sendo dada para que esse projeto de conscientização e de resgate continue fluindo. Então, só Até gratidão para por quem não é trazer. vegano, né? Porque a gente tem tanta coisa vegana em casa e não se toca disso, né? Exato, Todo mundo pode ajudar com o que tem em casa. Mas vamos falar exatamente. de comida? Vamos falar de receita? Vamos, graças. Gente, hoje então a gente vai fazer um empadão. Uhum. Esse empadão, o recheio dele, tá? Vamos começar pelo recheio. Eu vou fazer tipo um fricassê, com algumas alterações. Vai ser tipo um fricassê de palmito desfiado, tá? Uhum. E ele vai ter também uma camadinha assim de um purê, um purezinho de batata que a gente vai fazer junto também. Eu já fiz algumas coisas assim que são mais fáceis, que é só eu explicar para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão acompanhar. E algumas etapas eu deixei para fazer junto com vocês para ficar mais fácil, tá? Maravilha. A massa desse empadão vai ser feita com grão de bico e farinha de arroz. Então, logo, ele é um empadão sem glúten. Então, mais inclusivo do que isso, é vegano e sem glúten ainda, né? Super inclusivo. Porque para comida vegana, quem tem intolerância à lactose, a alergia à proteína do leite, a alergia a ovos, a comida vegana serve para todas essas pessoas, né? E sem glúten para mais gente ainda. Exato. Exatamente, exatamente. Certo? Aí, Paty, o que eu queria comentar com vocês sobre a questão do grão de bico, antes até da gente entrar na receita, que eu acho que é muito importante, porque assim, quem é vegano já está até acostumado com essa questão de deixar de molho as Sim. leguminosas. Quem não é vegano, eu antes de me tornar vegana, eu confesso que eu não deixava de molho. E foi depois que eu me tornei vegana que eu aprendi como isso é importante assim para nossa saúde também. E também até economiza um gás. Deixa eu explicar uma coisa para quem não sabe ainda. Bem, leguminosa, gente, ó, grão de bico, feijão de todas as cores, lentilha, ervilha, soja, fava, até amendoim, gente, tá? É leguminosa, só para deixar aqui do ladinho o amendoim. Mas assim, todos esses itens que eu falei agora, eles são super ricos em proteínas, né? São fontes de proteínas. É da onde vem principalmente a proteína dos veganos. E esses grãos, eles têm uma particularidade. Você nota que quando o saco de feijão está lá na sua despensa, ele não brota, né? Ele não nasce um feijãozinho ali. Mas se a gente lembrar da nossa época de escola, quando a gente colocava um algodãozinho molhado com um grãozinho de feijão para brotar, e muita gente acho que fez essa experiência na escola, pelo menos o pessoal da minha idade fez. Não sei, hoje em dia se continua fazendo. Tamo junto. Estamos ali, né, Tati? Mas não sei se hoje em dia o pessoal que é mais novo ainda faz essa experiência do feijãozinho. Então você nota que o feijão, se você colocar ele no algodão seco, ele não vai brotar. O algodão tem que estar molhado, certo? Esses grãos, eles têm um ingrediente ali dentro deles que se chama fitato, tá? O fitato, ele serve para proteger esse grão. E faz também com que esse grão, ele não germine quando ele está dentro da sua despensa, né? Sim. Na hora que entra em contato com a água, esse fitato reduz, e aí o grãozinho esperto fala, opa, agora é a hora de eu germinar, porque se eu tenho presença de água, eu tenho uma condição aqui que eu posso germinar.
Então, o que que o vegano faz? Normalmente, e as nossas avós também faziam para economizar gás, que é deixar de molho, porque aí fica mais molinho e cozinha mais rápido, né? Mas eu acho que elas não faziam por causa do fitato, hein? Acho que isso é uma coisa mais nova, que a gente conversa mais hoje em dia, né? Então, quando esse fitato reduz, tá? O que que isso proporciona? A gente deixar na água e reduzir esse fitato. Dentro de um grãozinho de feijão, gente, tem cálcio, tem ferro, tem zinco, tem um monte de nutriente legal. E aí, quando esse fitato reduz, o teu corpo vai absorver muito melhor esses nutrientes. Você vai aproveitar muito mais desse alimento que você está comendo. E quando você coloca na água, ele entra também nesse processo de, opa, eu vou germinar. E quando ele entra nesse processo de, opa, eu vou germinar, ele também solta umas enzimas. E essas enzimas tornam aquele grão mais digestivo. Torna esses nutrientes mais, olha a palavra, biodisponíveis. Porque também não adianta um grão estar cheio de cálcio e isso não ser de fácil absorção para o seu corpo, tá? Sim. Então, gente, coloquem os seus grãos de molho pelo menos 12 horas, tá? Para que essa mágica aconteça. Para que a gente consiga absorver o máximo possível desses grãos. E, além disso, ainda tem mais uma vantagem. Tem uma tal de rafinose ali nos grãos, que quando a gente coloca em água, também ela dá uma quebrada. E isso faz com que a gente vai digerir melhor esse grão e vai dar menos gases. Sabe aquele negócio de você comer um feijão e depois ficar, ai, minha barriga tá estufada. Então, quando a gente deixa de molho, além de cozinhar mais rápido, você absorver mais os nutrientes, vai diminuir os gases, tá bom? Era isso que eu queria contar para vocês antes da gente ir para essa etapa do grão de bico aqui, tá bom? Sim, bem, gente, beleza? Bem, Paty, se tiver alguma pergunta no caminho, você vai me ajudando, porque eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Apesar de ser mulher e a gente conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu não consigo. Ó, a Marcela consegue bem sim. aqui, ó, lentilha rosa. Gente, um parênteses para lentilha rosa. Deixem a lentilha rosa de molho por 12 horas, pelo amor de Deus. Eu já fiz isso. Sabe o que que acontece? Depois ela só serve para purê. A lentilha rosa, ela é a parte desse universo todo, tá? Você não precisa deixar ela 12 horas de molho. Se você deixar ela só um pouquinho ali de molho, já tá ótimo. Ou cozinhar ela direto com a lentilha rosa, que ela é uma lentilha... não é tão comum, nem todo mundo tá acostumado com ela. Mas ela é uma variedade de lentilha, assim, muito saborosa, rica em nutrientes também, cheia de proteína. Mas não deixem a lentilha rosa 12 horas de molho. Ela é a única exceção. Má, obrigada para variar, viu? Ela me ajuda aqui. Ó, aí ela colocou demolho. Tem gente que chama esse processo de deixar de molho, ou demolho, ou remolho. É tudo a mesma coisa, tá, gente? Mas bem, vamos para a questão do grão de bico. Para fazer essa massa, a gente vai pegar hoje, para fazer numa forma... Ó, 22 centímetros de forma, que eu já deixei untada com azeite, tá? Para fazer nessa forma, eu vou usar de 4 a 5 xícaras de grão de bico, que eu cozinhei bem, deixei de molho primeiro, né? Eu no meu caso, chego a deixar quase 48 horas, tá, Paty? Vai trocando de água a cada 12, mas eu deixo umas 48 horas porque eu me sinto melhor assim. Mas cada pessoa deixa a quantidade de tempo para se sentir melhor, né? Então, a gente vai pegar esse grão de bico já cozido, bem cozido, bem molinho, e a gente vai processar ele ou amassar com um garfo para que ele vire uma pasta. Deixa eu mostrar para vocês, olha, ele vai alcançar essa consistência aqui. Sim. Não sei se está fácil para vocês de verem, sim, mas tá vendo? Fica tipo uma massinha. Sim. E aí, você pode amassar com um garfo, vai dar um pouquinho mais de trabalho, ou usar um processador, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu já deixei, olha só, ó o truque. Eu já processei ele antes, né? Mas deixei aqui só um pouquinho para mostrar para vocês como é que é para fazer e dar mais umas dicas, tá? Quando vocês forem usar esses processadores assim de mão, ó, eles normalmente têm 2 velocidades, né? Se você usar a velocidade mais forte aqui, vai voar muito grão de bico. Sim. Muito pedaço de grão de bico. Então, usa na velocidade mais fraquinha para voar pouco. Não vou garantir que não vai voar, tá? Sim, então, sim. Então, nessa massa, a gente vai triturar, vai processar o grão de bico com azeite. Aí, quanto de azeite? Para cada xícara, 2 colheres de sopa de azeite, tá? Para essa quantidade que eu tô fazendo aqui hoje, a gente vai usar mais ou menos 1 colher de café de sal, tá? E depois que a gente processar o grão de bico, é que a gente vai misturar a farinha de arroz, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Me digam se tá bom de ver. Deixa eu ajustar aqui o tripé. Não sei se dá para ver, dá para ver? Tá, assim.
Então, gente, aí aqui eu só coloquei uma xícara só de grão de bico e eu já coloquei um pouquinho de azeite aqui também. E aí você vai... Vocês viram que voa, né? Aham. Então, como tem pouquinho aqui, no começo ele voa muito. E é por isso que eu também tô fazendo dentro da pia. Para deixar ele voar um pouquinho sem chorar, tá? Então você vai fazendo isso, daqui a pouco vai parar de voar, porque ele começa a ficar processadinho, ó. Vai ficando processadinho. E ele naturalmente vai parar de voar. O que acontece, tá? Se você fizer com garfo, não vai voar, gente, tá bom? Ou você pode fazer isso também num processador daqueles de mão, esses processadores assim, ó. Sim, só que aí sim. você vai ter que ficar batendo e acomodando, batendo e acomodando, Sim. até conseguir chegar nessa massinha, tá? Então, Cara, deixa eu terminar. só comentar uma coisinha rápida aqui, que alguém postou aqui rápido para a gente desativar os comentários. Tem o nome do Deca. Bom, ateliê, tá como ateliê, não sei o teu nome, mas enfim, se você clicar 2 vezes na tela, os comentários desaparecem. Porque aí eu fico acompanhando os comentários para ver se tiver alguma dúvida. Eu sei que tem a caixinha de pergunta também, mas as pessoas estão mais familiarizadas com os comentários. Então, de novo, se você 2 vezes bater na tela, aí somem os comentários e você vai ver inteiro, vocês, quem optar por isso, vai ver inteiro o que a Ká está fazendo ali. É só para parar, que senão as pessoas não veem direito. E é uma dica que outro dia alguém me ensinou aqui, que eu também não sabia. Então... Eu aprendi isso em uma live do Santuário. Alguns telefones é um clique, alguns telefones são 2. Vocês façam um teste aí, porque os comentários somem para vocês, mas para a gente não, a gente continua vendo os comentários. Exato. Tá bom? Vamos voltar aqui. Tá. Vamos voltar. Quem quiser ver melhor, é só desativar os comentários. Bem, gente, aqui foi meio rapidinho. Por quê? Porque tinha uma xícara só, né? De bico. Mas, aí vocês façam isso vezes 5, né? De tempo. Tá? Pode ser que fique alguns grãozinhos, pode ser. Não vai ter muito problema, não. Se ficar um muito grande, aí você tira. E aí, como uma boa cozinheira, você pode comer eles enquanto tá fazendo. Porque eu não sei vocês, mas eu cozinho beliscando tudo. Exato. Quando eu fico no almoço, as pessoas falam, você não vai almoçar? Eu falei, eu já almocei preparando o almoço. Quantas vezes, né? Quantas vezes a gente vai fazendo, vai comendo. Isso. E tá sem fome quando termina. Você tirou a casca, Ká, para fazer? Não. Ou você usou com casca? Fiz com casca. Quem quiser tirar, pode tirar, tá? Vai ficar uma massa mais lisinha ainda. Mas, gente, na casca tem uma coisa muito legal que é fibra, né? Eu acho que o alimento integral, quanto mais a gente puder usar, melhor, né? Sempre. Sim. Então, olha, eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho de sal. É mais ou menos uma colherzinha, assim, de café de sal, tá? E aí, para cada xícara aqui de grão de bico, eu já expliquei antes que a gente coloca 2 de azeite. Isso já tá processado junto, tá? É bom colocar o azeite na hora que vai processar, que isso ajuda a processar, tá? E a farinha de arroz, para cada xícara a gente vai colocar 2 colheres. Então, aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E agora, gente, a gente vai botar nossa energia na comida, como eles costumam dizer. Exato. Vai mexer bastante. No começo parece estranho, parece que não vai dar certo, mas continua, né? Continua mexendo bem. E a gente incorpora toda essa massa aqui com a farinha. Aí deixa eu explicar os próximos passos enquanto eu vou apertando aqui até incorporar tudo. Enquanto você amassa, na verdade, eu vou fazer um comentário a respeito disso, da gente mexer o nosso alimento com as nossas próprias mãos. Vou contar um caso, na verdade, que aconteceu, que me chamou bastante atenção. Eu estava num processo de ser voluntária em um ashram, em uma escola mesmo indiana, né? Como, enfim, com esse caminho da yoga. E aí
tinha toda uma questão de quem estava na cozinha, sempre para manusear o alimento, ia manusear com as mãos, porque também com as mãos a gente consegue sentir a consistência. Às vezes a gente olha um pepino e ele parece que está saudável. E quando a gente pega o pepino, a gente vê que as partes que estão moles, por exemplo, já indicam que aquele pepino está passado. E uma das demandas dessa cozinha, que tinha sido outorgada ali pela dirigente do Ashram, que era na época a AMA, a Santa do Abraço, ela falava que ninguém na cozinha podia, uma das coisas, estar na cozinha sem estar no jejum, estar na cozinha sem tocar o alimento e estar na cozinha fazendo alguma outra coisa ou pensando em outra coisa. E aí, o que ela dava de treinamento para quem estivesse na cozinha, cozinhando para o ashram, que serve centenas de refeições por dia? Houve um caso, ela explicou, que em determinado momento as pessoas que estavam comendo, ela escutava no ashram pessoas falando, por exemplo, sobre assaltos, sobre furtos, sobre o crime, e de maneira geral. E ela não entendia de onde estava vindo isso, ela começou a observar. E daí ela foi na cozinha e viu que as pessoas que estavam como voluntárias naquela cozinha estavam lendo o jornal. E depois pegando. E aí ela colocou, e ela trouxe isso de uma maneira tão bonita, para a gente prestar atenção, e essa mensagem que eu estou querendo colocar aqui. Quando a gente, por exemplo, já sabe do reiki hoje, que a gente tem imposição de mãos, e essa imposição de mãos, ela significa alguma coisa. Para quem não acredita no reiki, se alguém enfia o dedo na nossa cara, fala, você é isso, você é aquilo, parece uma espada entrando na gente, não parece? A gente fala, tira o dedo da minha cara, por que você está falando? Então, existe algo que passa. O que eu estou trazendo aqui, a exemplo dessa passagem com a Ama, e com toda essa escola, né, que a Índia oferece para nós, é para realmente a gente, cada vez que a gente está fazendo alguma coisa que a nossa mão vai, onde a gente está funcionando como um canal até inconsciente, a gente trazer um pouco mais de presença. Porque, por exemplo, toda vez que eu cozinho, e eu sei que vou cozinhar para pessoas que são onívoras, eu fico colocando na comida, por exemplo, que você consiga enxergar mestre animal, que você sinta compaixão no teu coração, que você, porque tudo isso de alguma forma está sendo transmitido. Então, quando a gente começa, por exemplo, a comer fora, quando a gente come industrializado, aí a gente às vezes fala, não, eu gosto dessa comida, mas eu não consigo lembrar o gosto da comida que a minha avó fazia, que era a mesma receita. E a questão disso tudo é essa energia que a Cá está comentando. E energia pode soar muito místico ou esotérico, mas então eu vou substituir a palavra energia por intenção. A gente colocar uma intenção boa no que a gente está fazendo e verdadeiramente estar presente no nosso espírito, ou cantando uma música ou um mantra, ou fazendo uma oração, ou intencionando realmente cura através daquele alimento. A gente perdeu tudo isso. E no Ocidente, quando a gente vai para o Oriente, por exemplo, você pode falar do Japão, pode falar da Índia, é muito comum as pessoas pegarem a comida com a mão. Existe isso. E aqui a gente começou a fazer um monte de coisa. Por exemplo, o chá que a gente não encosta, a gente queima a boca, porque a gente não consegue encostar para saber se ele está quente ou não. Ou seja, então tudo isso são reflexões para a gente criar uma outra relação, não só com a comida, mas também com o ato de cozinhar, que é um serviço absurdo, absurdo do ponto de vista do que a gente pode transformar com um pouco mais de amor e com a intenção positiva no que a gente está fazendo. Enfim, acabei falando quase 15 minutos e era só um parênteses, Cá, grata pelo espaço. Imagina. Você sabe, Paty, que quando, assim, se eu tenho um dia que eu não tô me sentindo bem, que eu sinto a minha energia muito para baixo, eu já aviso pro meu marido assim, ó, hoje não é um bom dia para eu fazer comida. Exato. Eu não gosto de colocar minha mão na comida quando eu não tô me sentindo bem. Eu tenho essa sensação de que eu tô passando alguma coisa que não é boa, e alimento não é só pro corpo, né? Exato. É assim que eu vejo. Eu Exato. acho que cozinhar é um ato de amor. Eu aprendi isso há um pouquinho tarde, assim, mas cozinhar é um ato de amor. E depois que eu entendi isso, eu não tenho coragem hoje em dia de botar a mão em comida se eu não estou bem. Exatamente, exatamente. A comida é o que transforma as pessoas de dentro para fora, ou seja, é o fígado de alguém, é o rim de alguém, é o coração de alguém, é o sangue, é o plasma, enfim, é muita responsabilidade. Eu acho. Deixa eu falar uma coisa. Aqui a Arte Digital perguntou o que está cozinhando, eu já vou falar que é do empadão. A Flávia, não, desculpa. A Tati perguntou, são 10 xícaras de farinha de arroz, mas você comentou que era para cada alguma coisa uma xícara. Vou explicar novamente, mas assim, só para deixar claro para as pessoas, amanhã essa receita tá lá no Abilia, aonde? No perfil do santuário.
a Rinsa SVR, que é o perfil do Santuário lá na Billion, vai estar na parte de post. Porque vocês sabem que no Billion tem a parte de avaliações de produtos e a parte de post. Na parte de post vai estar postada essa receita com ingredientes, modo de fazer, tudo certinho. Mas deixa eu falar qual foi a medida que eu estou usando aqui. Para cada xícara de grão de bico cozido, eu estou colocando 2 de azeite e 2 de farinha de arroz, tá? Se você quiser, por algum motivo, usar farinha de trigo, tudo bem. Não vai dar o mesmo resultado na massa, aquela massa mais farelentinha do empadão, não vai dar aquele mesmo efeito nesse sistema que eu estou fazendo aqui. Mas também fica muito gostoso, eu já fiz as 2 versões até para testar. Deixa eu mostrar aqui, Paty, ó, como é que essa massinha ficou. Ó, você apertando ela, aqui ela fica meio quebradinha, né? Mas é uma massa que se você apertar assim, ó, e fizer assim, ó, não gruda no dedo. É esse o ponto que a gente quer. Depois que ela tá bem homogênea, que você consegue fazer isso, ó, não grudar no dedo, tá no ponto certo. E aí, Paty... E esse empadão, ou seja, eu já tive ideia de fazer empadinha com isso, ou seja, qualquer torta, porque ele parece aquela base... Eu não sei qual é o nome que se usa. Massa podre. Massa podre, é isso. Lembra? Exato. Não é isso. Só que super nutritiva porque ele tá com a base do grão de bico. Essa semana, para fazer o teste, né? Para fazer um teste, porque eu queria fazer teste com farinha de arroz, farinha de trigo e farinha de fubá. Eu fiz os testes com os 3. Eu usei como? Eu fiz empadinha, não fiz empadão. Ah, claro. Fiz empadinha. Então, depois eu até vou dar uma dica para vocês sobre a questão da farinha de fubá. Porque eu testei também nesse sistema aqui, tá bom? Perfeito. Aí, gente, deixa eu contar um detalhezinho para vocês, que é uma coisa que eu aprendi, que tem uma dica muito boa para esse tipo de massa podre, né? Ou massa de empadão. Reza a lenda que se a gente deixar essa massa bem gelada e quando colocar no forno ela estiver gelada, que esse choque térmico vai proporcionar que ela fique ainda mais com aquele efeito que a gente gosta de quando come uma massa de empadão. Ela é macia, mas que desmancha na boca, né? Assim, mais farelentinha, sabe? Então, é isso que a gente vai fazer. Olha, a gente vai preencher a nossa forma agora. Deixa eu pegar aqui a forma. Eu tô fazendo tudo dentro da pia porque eu tava fazendo bagunça, né? Mas eu vou botar um pouco mais pra cá. A gente vai ficar caminhando hoje aqui pela cozinha. Claro. Vamos um pouquinho mais pra cá. Ó, opa. Quem tem labirintite, fecha o olho que eu tô me movimentando. Isso. Eu sou boa para testar labirintite das pessoas também. Aí andando pelo santuário, né? Deixa eu ver aqui um jeitinho de vocês conseguirem enxergar. Deixa eu ver. Me digam se tá bom. Tá ótimo. Tá super centrado. E, de novo, quem tiver com os comentários, só clicar 2 vezes ou 1 vez na tela, os comentários desaparecem. Certo. Bem, essa massa... Bem, essa forma eu já untei com azeite, tá? Essa forma toda. E aí, agora, a gente, com a nossa mão mesmo, a gente não vai abrir no rolo, tá? Essa parte... A gente vai espalhar essa massa no fundo e nas laterais da forma, tá? A gente não quer que essa massa fique muito fina, tá bom, gente? Deixa uma camadinha assim, não é uma massinha de pastel, né, fininha, é uma massinha mais grossa, porque é pro empadão, para ela segurar, né, no empadão. E para as laterais, eu já vou dar a dica aqui para vocês como é que faz. Aqui... Paty, no final, a gente tem que cobrir o empadão, né? Com uma massinha em cima, né? Sim. Eu não sei se vocês notaram que essa massinha, ela não é uma massa elástica igual a massa que a gente costuma fazer com trigo, simplesmente com trigo, né? Sim. Ou seja, normalmente a gente cobriria esticando a massa, enrolando no rolo, vou mostrar depois para vocês. A gente estica a massa, enrola no rolo e desenrola em cima da forma. Sim. Paty, tenta imaginar como é que a gente vai fazer com uma massa que não é elástica, que não vai dar para enrolar no rolo e a gente vai ter que cobrir esse empadão. A primeira vez que eu vi esse jeito, que eu vou mostrar depois para vocês como é que tem que fazer, a primeira vez que eu vi fazendo isso, eu falei, não vou conseguir. Não vou conseguir. Gente, olha, para fazer a lateral, pega a massinha, faz assim, ó, com a mão e aperta aqui do lado, ó, e vai moldando. Tá? Lembrando que não é para fazer uma massa, não é para ser fininho, não esmaga tudo. Deixa ficar ali uns milímetros de massa, tá? Sim. Porque a gente quer que esse empadão depois a gente quer tirar. Isso aqui é uma forma de fundo removível, né? Sim. Depois a gente quer tirar essa lateral e quer que ela aguente. Se ficar muito fininha, vai desmontar.
Sim. Tá? Deixa eu aproveitar e comentar com vocês. Se forem fazer com trigo, pode seguir as mesmas medidas, tá? Que eu estou passando de farinha de arroz, pode seguir a mesma medida de trigo. Sim. Se a pessoa não tiver farinha de arroz, porque, sabe, Paty, eu não acho que farinha de arroz é uma coisa tão comum das pessoas terem em casa quando Sim. elas não têm problema com o glúten. É Sim, mais sim. raro, né? Sim, sim. Então, às vezes, a pessoa não tem a farinha de arroz, não quer fazer com trigo porque por qualquer motivo, mas tem a farinha de fubá. Na minha experiência aqui, se for seguir esse procedimento que a gente está fazendo, o jeitinho que a gente está fazendo aqui, e for usar o fubá, a recomendação que eu tenho é que você não desenforme. Que você faça numa forma que você vá tirar da forma e colocar no seu prato. Por quê? A estrutura com o fubá não fica muito firme. Entendi. A massa fica uma delícia, viu? Gente, se alguém quiser testar, faz, porque fica muito gostosa. E todo mundo que fizer, marca o santuário, que daí a gente compartilha e vê também, e daí vocês falam onde que vocês acharam que se teve dificuldade, facilidade, o que vocês acharam da receita, que isso vai ajudando a gente também a ser mais didático. E você sabe, você tá falando isso da forma, você sabe onde eu já usei essa massa que ficou incrível também? É super diferente, mas é nutritivo. Acho que depois que a gente vira vegano também, a gente tem umas ideias totalmente diferentes. Fica criativo. Olha, mas só. Eu lembro, por exemplo, o brócolis, que eu cortava só ali aquela parte do cabinho e usava. Hoje, eu aprendi a ralar aquela parte do brócolis que geralmente a gente descarta e dá para fazer até cuscuz com aquilo. Então, tem muitas ideias que vêm. Enfim, eu usei essa massa que não tinha forma removível, eu usei como base para ser como se fosse uma pizza. Então, eu preparei queijos de plantas, à base de... Enfim, a gente pode falar disso num outro momento. E coloquei como se fosse uma pizza. E fica deliciosa também, com uma massa super nutritiva. Fica como se fosse uma torta, mas sem ela estar fechada desse jeito. O que eu estou dizendo aqui é que o céu é o limite, a criatividade de cada um. Se não tiver a forma, dá para fazer de outro jeito. Sim, sim. Não deixem de fazer. Não tem forma de fundo removível? Faz na forma que você tiver. Porque no final, gente, vai ficar muito gostoso. Então vai valer a pena. Sim, olha sim. só. Olha, gente, eu preenchi aqui a forma. Tá vendo que eu não cheguei até em cima, tá? Não precisa. Sim. A não ser que você queira fazer um empadão altão mesmo, tá? Mas olha só. E agora, o que a gente vai fazer? Lembra da história do choque térmico? Sim. Eu vou colocar por 15 minutos contado no relógio. Vou ligar um timer ali, tá? Porque também se eu não ligar, gente, a cabeça... Olha, eu me distraio fácil conversando aqui com vocês. Aí, a gente vai deixar por 15 minutos no congelador. Tá. E enquanto tá no congelador, eu já vou deixar o forno pré-aquecendo. Tá bom? Entendi. Um segundinho só que eu vou colocar no congelador, ligar o timer. Sim. Ó, quem tem labirintite, fecha o olho, gente. Não quero ninguém passando mal por causa de uma live. Vamos girar de novo. Aqui. Um segundinho. E aí tem o seguinte, a massa que vai cobrir, a gente também precisa colocar no congelador. Eu vou pegar um bolinho de massa, vou colocar num potinho, vou botar no congelador também. Tá, joia. Tá bom? Enquanto a Cá vai dando essas dicas, eu acho que vale também a pena a gente refletir. Quando eu pensava como eu cozinhava antes de ser vegana, eu não tinha tanta criatividade. E para mim, por exemplo, eu nunca imaginaria que um grão de bico poderia servir de massa. E que essa leguminosa, que é riquíssima, inclusive quando a gente pensa o neurotransmissor da felicidade, que a gente fala, ou seja, desse componente que a gente muitas vezes está buscando no nosso cotidiano de uma outra forma, o grão de bico, ele auxilia para que esse 5-HTP, a gente tenha isso e consiga metabolizar e a gente consiga se sentir mais feliz. Então, todo esse alimento, ele tem ramificações muito maiores do que simplesmente uma tabela nutricional. Ele entra em contato com facetas da nossa existência que a gente precisa prestar atenção, porque a gente é uma máquina realmente, esse corpo físico que nos foi dado temporariamente é uma máquina de sensações. E dependendo de como a gente direciona essa máquina, as sensações vão ser mais gostosas. E se a gente direcionar de uma forma que não é tão boa, então as sensações não serão tão boas também. E a gente entrar nesse lugar onde a gente é o motorista dessa máquina e não simplesmente alguém que está suscetível à máquina, faz com que a gente tenha mais consciência
de todo esse universo que entra pela boca da gente, entra pelos olhos também, entra pelas orelhas, ou seja, tudo que a gente consegue perceber e metabolizar. A gente fala muito da metabolização do sistema digestório, ou seja, do estômago, vamos colocar assim, nesse ponto. Só que é também importante a gente ver como a gente metaboliza outras coisas. Por exemplo, se a gente vê uma imagem que é muito triste, a gente metaboliza aquilo em como? Em tristeza. Ou alguém pode metabolizar aquilo como o quê? Um senso de justiça. Ou então essa metabolização está acontecendo o tempo todo. E se a gente prestar atenção na cozinha da gente, ali pode ter uma sala de aula imensa para que a gente consiga expandir ainda mais a nossa percepção de mundo. Verdade. E para quem acha que é só chocolate que dá uma alegria, grande rico, gente, ele faz exatamente o que o chocolate faz. Na verdade, é o cacau, né, do chocolate. Exato, exato. Bem, gente, eu comentei com vocês, né, que o nosso recheio ia ser de palmito, um fricassê de palmito, um tipo de um fricassê de palmito, né, com a licença poética. E a gente vai usar esse palmito desfiado. Eu já desfiei o palmito aqui, mas eu deixei um para mostrar para vocês, porque vai que tem alguém aí que nunca desfiou um palmito e está pensando como é que eu vou fazer isso, né? Então, vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Consigo? Tá ótimo. Gente, garfinho, segura o palmito, ó, e passa o garfo. É difícil assim, tá? É complexo assim. Olha o palmito voador. Voltou. Tá, gente? Aí vocês vão segurando e vão passando o palmito, assim. E eu vou dar já uma dica aqui para vocês, que vocês vão notar, que eu vou colocar o palmito, quando eu for fazer o recheio, eu vou colocar o palmito por último. Por quê? Se eu começar colocando o palmito desde o comecinho, quando chegar no final da refoga, do recheio, o palmito desapareceu. Estou compartilhando com vocês esses detalhes com base em coisas que eu já aprontei e vocês não precisam passar por isso, né? Porque se a gente está colocando o palmito ali, quem vai colocar, né? Porque você pode colocar aqui uma beterraba ralada, você pode colocar... Eu vou usar cenoura também nesse recheio, mas você pode colocar só cenoura ralada, qualquer legume que tiver a cabeça que você goste, né? Você pode rechear. Então, se você está colocando palmito, é porque você gosta de palmito, você vai querer sentir o palmito, né? Ali. Então, aqui eu tô com o meu palmitinho já desfiado. E como eu tô falando que é um fricassê, como é que normalmente é feito o fricassê? O fricassê a gente faz com uma basezinha de milho, de um creme de milho, que eu vou colocar aqui para vocês. E é usado também, olha a labirintite, fecha o olho, gente, vai passeando pela cozinha. Para fazer o creme do fricassê, normalmente vai milho, em forma de creme de milho, e vai também creme de leite. Para fazer essa situação cremosa nessa receita, você pode comprar um creme de leite vegano, se você tiver onde você mora, né? Ele é raro até em grandes cidades, na verdade. Ou você pode usar, fazer o creme de leite na sua casa usando castanha, por exemplo. Uma das formas, tem várias formas, né? Você pode bater castanha até ela virar um creme com pouquinha água. Ou você pode usar outros recursos que são mega nutritivos, assim. Por exemplo, inhame. Olha só, eu cozinhei o inhame, aí depois eu amassei ele, usei um amassador de batata, né? Ou você pode fazer isso também com um garfinho. Então eu vou usar o inhame para dar essa cremosidade aqui, porque eu não vou usar creme de leite, nem vegetal, muito menos animal, claro. Sim, claro. Então aqui a gente vai processar. Ai, eu tenho que abaixar para ver se vocês estão vendo. Pronto, estão vendo. Então aqui dentro a gente vai colocar esse inhame. O milho, que eu acho que eu não avaliei no Abiriam, depois eu vou avaliar, vou guardar a latinha para tirar a foto. Porque vocês têm que tirar a foto, tá? Para poder avaliar lá, gente. Por isso que eu vou guardar a latinha. A gente vai colocar metade dessa lata aqui. Tá. Para bater. O resto, a outra metade vai lá no recheio na hora de refogar. Eu vou deixar essa latinha lá. Sim. Tá? Aí aqui a gente vai colocar quase uma xícara de água. Um pouco menos de uma xícara de água. E eu vou usar também, para dar uma cremosidade, isso aqui é uma colher de chá de amido, tá? Você pode usar araruta, amido de milho, pode usar um polvilho, porque todos esses daí vão ter essa propriedade de engrossar, né, o recheio. Então aqui, eu vou fazer um barulho de 5 segundos, vocês me dão licença, 5 segundos? Claro, vamos lá. 2, 3, 4, 5. Pronto. Gente, é só 5 segundinhos mesmo, assim, só para poder triturar um pouquinho o milho e misturar
aqui as Sim. coisas. Quem gosta de fricassê com aquele toquezinho de uma lembrança de queijo, né? Pode usar também aqui a famosa, entre os veganos, levedura nutricional. Eu gosto, eu uso, Sim. mas é totalmente opcional também, tá, gente? Então eu vou Sim. colocar aqui um pouquinho, para eu não esquecer, porque senão depois eu esqueço. Sim. E agora eu vou levar isso aqui lá para nossa frigideira, porque agora a gente vai começar de verdade a fazer o recheio, que é um recheio à la fricassê. Não vou dizer que é um fricassê porque eu mudei umas coisas, né? Por exemplo, eu nunca vi fricassê sendo feito com inhame. Ó, gente, no lugar desse inhame, vocês também podem usar uma batata, por exemplo, tá? Tudo isso vai trazer cremosidade também. Você pode usar uma batata cozida ao invés do inhame, tá? Sim. Mandioca, aipim, né? Dependendo da região, chama aipim. Sim. Então, vamos começar a fazer aqui o Macaxeira. nosso recheio. Sim. Vou abaixar aqui para vocês enxergarem a frigideira. E Uhum. qualquer coisa vai me chamando, tá, Paty? Porque eu não Claro, vou mais claro, vocês. claro. Tá bem posicionado, tá dando para ver Bem? direitinho. Sim. Então, vamos ligar aqui. Não quero. Sim. Você sabe que nessa coisa toda das receitas, o picar para mim é sempre horripilante. Eu até estava comentando com o Vitor hoje que ele estava falando de um vinagrete, alguma coisa simples. E eu falei, nossa, picar coisas faz a gente demorar tanto. E daí uma técnica que eu desenvolvi aqui, eu coloco, na hora que eu bato, por exemplo, no processador ou no liquidificador, eu já coloco a cabeça de alho junto, ou a pimenta, vai batendo tudo junto, que daí já me economiza na hora do picar. E o picar pode ser um lugar de tomar tempo. Verdade. Ô, Paty, quando eu faço a receita para vocês, vocês vão notar que eu coloquei aqui o azeite para refogar e coloco a cebola picadinha, né? Sim. Mas no meu dia a dia, Paty, no meu dia a dia, eu não pico cebola. Eu não pico alho. Aqui tem meia cebola, tá, gente? E aqui tem 3 alhos. Tá. Eu não pico alho, eu não pico cebola. Como é que eu faço, Paty? Eu descasco, Uhum. corto grande assim, várias, muitas. Coloco no liquidificador. Isso. Bato com sal, azeite. E aí eu separo, porciono, congelo, inclusive. E aí eu vou descongelando na geladeira mesmo e vou usando a porção da semana. Porque ele dura fácil ali 4, 5 dias na geladeira sem problema nenhum. Por causa A do única sal, coisa que no liquidificador, a cebola eu não bato, porque a cebola ela muda o gosto. Ela não fica tão palatável quanto. Agora o alho e a pimenta vão no liquidificador, no processador, com tudo. E ótima essa dica de congelar também, né? Porque realmente para muita gente, dependendo do tipo de vida que tem, o congelar ajuda muito. É óbvio que a gente quer. Às vezes entra essa discussão também de falar, não, mas se você congela, você perde os nutrientes. Só que a gente precisa pensar, às vezes, não no mundo ideal, mas em redução de dano. Então, tudo bem, aquela pessoa vai perder um pouco dos nutrientes com o alimento congelado. Agora, se ela não fizer aquilo, ela vai pedir uma comida que é totalmente industrializada, ou vai comer fora, ou vai. Então, a gente também precisa analisar o contexto daquele congelamento na vida daquela pessoa. Senão a gente fala, não vou perder o nutriente, mas aí então eu peço iFood, daí já não tem nutriente nenhum, dependendo da escolha que fez ali. Então, manter essas coisas para ter um pouco de lucidez. Tem vezes que sim, ou seja, o congelador vai ser a melhor opção. Tem que analisar ainda, Paty. de espírito. Tem uns estudos que mostram que se você deixar, vou dar um exemplo que é o estudo específico com brócolis, inclusive. Se você deixar o brócolis na geladeira uma semana, ou se você na hora que recebe esse brócolis, você já branquear e congelar, depois de um tempo, quem tem mais nutriente é o brócolis que você branqueou e congelou. Porque o brócolis na geladeira, ele vai perdendo nutriente também. Então, tem muito mito com relação ao congelamento. Não se perde tanto nutriente assim, sabe? Então, é melhor você comer o congelado do que pedir o iFood. Exato. Gente, eu vou mostrar aqui para vocês o próximo passo. Aqui, ó. Vou colocar a cenoura. Meia cenoura ralada. Eu ralei no ralo grosso, tá? E por que tem cenoura nessa receita? Tem porque eu gosto, gente. Se você não gosta, você não vai colocar. Tá? Assim como todos os temperos que vocês vão me ver usando hoje aqui, você só vai colocar o que você gosta. Ou, de repente, se tem algum que você nunca usou e quer experimentar, vale a pena você tentar para você ver se gosta, né, do tempero ou não.
Eu vou colocar hoje aqui um pouquinho de orégano. De novo, por quê? Porque eu gosto de orégano, gente. Sim. Um pouquinho de orégano. Páprica defumada. Que detalhe, a Marcela, que está aqui conectada, super ajudando a gente, ela me mandou uma pergunta. Falou, Karina, é verdade que páprica é pimentão? É pimentão em pó. Mas a gente fala páprica a vida inteira e nem se liga que a gente está falando de pimentão. Sim. E, Cá, enquanto você está falando também, explica o processo de branquear que a Tati aqui perguntou. Explico. Ó, tô colocando uma pimentinha do reino também, por quê? Porque eu gosto, né? E tempera bem. Branqueamento, deixa eu baixar só o fogo aqui para explicar melhor. Branqueamento é assim, você pega o vegetal, ali, por exemplo, o brócolis que eu comentei, você corta ele em floretes, né? Em pedaços médios, grandes, pequenos, ali em floretes. E aí você coloca uma panela de água para ferver, um pouquinho de sal, bem pouquinho de sal. E aí, a hora que ela tá fervendo, você vai colocar esse brócolis ali dentro, ou o legume que você vai branquear, e você vai deixar ali por 1 minutinho. Você vai notar que ele começa a ficar numa cor mais viva, eles ficam mais vivos. Até hoje, eu não sei porque que chama branqueamento, se quando você faz o processo, o alimento fica com uma cor mais viva, mais bonita. Sim. Inclusive, alguns restaurantes, os chefes estrelados, fritos, né, etc e tal, às vezes eles branqueiam os legumes, não porque eles vão congelar, mas porque na hora de servir no prato, eles ficam mais vivos. Então, se você branquear, é uma técnica boa, porque se você congelar o brócolis sem branquear, na hora de descongelar ele não fica muito legal. Não fica, sim. Exato. Então, alguns alimentos, assim, é legal fazer o branqueamento, alguns não precisam, alguns faz sentido fazer, tá? Então, deixa eu voltar aqui para a panela. Nessa panelinha aqui já entrou também a cenoura. Tá dando para ver bem, Tati? Sim, tá ótimo. Entrou a cenoura. Eu vou colocar aqui, ó, uma xícara de tomate pelado picado. Sim. Que detalhe, eu tenho o hábito de usar em lata, mas você pode picar esse tomate em casa. Eu gosto de usar o tomate italiano, porque ele tem esse gostinho mais adocicado, ele tem um sabor mais gostoso, assim, pelo menos pro meu paladar, eu acho ele muito mais gostoso. Sim. Ou você pode usar também um molho de tomate que você tiver em casa, usa uma xícara ali desse molho. Lembra aquele... Oh, meu Deus, eu ia falar cenoura. Lembra do milho que a gente deixou também? A gente vai refogar ele aqui. Olha, para quem gosta, azeitona, gente. Eu gosto muito de azeitona preta, tá? E cadê o nosso molhinho? Olha, lembra que a gente bateu o milho com um pouquinho de água, com quase uma xícara de água. E bateu também com o inhame. E aquela colherzinha de chá. Isso, uma colher de chá de amido. Porque isso também vai ajudar a dar uma mais cremosidade, vai dar mais firmeza, vai ficar mais grossinho o nosso recheio. Tá? E aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Bem, eu já coloquei a levedura ali junto com o molho, que era uma coisa que eu queria colocar também. E quando eu ver que começa a engrossar aqui, aí sim eu vou colocar o palmito. Tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Lembra do nosso timer de 15 minutos que eu liguei? Não lembrava mais, que bom que você lembrou. Mas olha, mas é por isso que eu uso timer, porque se depender da gente lembrar de tudo, Paty, não dá pra gente lembrar de tudo, né? Falta 23 segundos para ele tocar. A Vi comentou aqui que comeria o recheio com arroz e feijão e eu confesso que eu pensei a mesma coisa. Eu falei, isso para mim já é uma bela de uma pratada. Misturo com salada e acabou o assunto. Tati, essa semana fazendo os meus testes para mostrar para vocês, eu comi assim o recheio. Exato, não, uma delícia, é uma delícia. Olha, gente, já tá engrossando, tá vendo assim, ó? Tá bem grossinho. Ó, tocou o timer. Nesse momento aqui, ó, já tô com fogo baixo porque eu vou mexer. Ó, vou colocar para repetir esse timer de 15 minutos. Por quê? Porque eu vou tirar a forma lá do freezer e já vou colocar ela no forno. Lembra que eu deixei o forno pré-aquecendo? Esses 15 minutos de freezer também foi o tempo de pré-aquecimento do forno, tá? E aí, com isso daí, eu também lembro que tem muito hoje em dia essa história do mindfulness, que é uma técnica budista para a gente permanecer no presente momento. Para mim, a cozinha
é uma das práticas mais avançadas de mindfulness. Porque você não consegue prestar atenção no timer, no fogo, no recheio, no tempero, no sal, na pimenta, se você não estiver presente. Então, para mim, cozinhar é um lugar tão espiritual, sabe? É tão maior do que simplesmente a gente colocar alguma coisa no fogo. É muito especial. E como diria a minha irmã, que eu tenho uma irmã assim, que ela cozinha muito melhor do que eu, só que ela faz comida vegana se eu pedir, porque ela não é vegana. Mas ela fala, não, e é um lugar que tem faca, né? A gente tem que estar muito atento. Tem muita faca. Genial. Olha, fogo, faca, sal, pelo amor de Deus. Calor, é muita coisa. Tem que estar presente, né? E, Tati, lembra que a gente deixou um pouco de massa, porque a gente também depois tem que cobrir o empadão, né? Então, eu coloquei essa massa no congelador, então ela tá bem geladinha. Para ela não esquentar, eu vou botar ela na geladeira agora. Eu só não vou deixar ela no freezer, porque eu tenho medo dela congelar de vez, e não é essa a intenção, tá bom? Tá bom. Então, aqui no nosso recheio, só tá faltando o palmito. Sim. Gente, só para avisar para vocês, eu abaixei o fogo para dar conta de conversar com vocês enquanto eu faço as coisas aqui para não queimar. Mas vocês podem fazer isso tudo que eu tô fazendo aqui. Pode fazer em fogo alto, tá? Não precisa fazer em fogo baixo. Eu só tô misturando mesmo aqui o palmito. E eu já vou desligar. E aí dá para ver que realmente incorporou, né? Ou seja, quando você colocou no fogo, ele é mais cremoso e agora ele realmente está como se fosse uma massa única, ele fica mais homogêneo. Pois é. Olha só. Agora fica um recheio, um senhor recheio, né? Uhum. Sim. Gente, quando a gente vai colocar recheio em massa, é legal que esse recheio não esteja muito quente, porque se ele estiver muito quente, ainda é líquido assim que eu digo, né? Tem uma umidade, se ele estiver muito quente com essa umidade, ele é capaz de derreter a nossa massa, tá? Sim. Então, o que eu vou fazer? Esse recheio, ele tá pronto. Já tá bom? Deve tá bom. Uhum. Olha, eu vou provar. Paty, eu vou provar, porque se faltar um pouquinho de sal, essa é a hora da gente botar. Vocês me dão licença aqui, ó, que é a hora de eu provar um pouquinho. Sim. Nossa, tá bom, viu? Isso é injusto com a gente que está assistindo, inclusive, mas aí dá mais ânimo para a gente fazer a receita. Eu acho que eu vou provar na frente de vocês, vou botar só um pouquinho. Malvada, muito malvada. Depois diz que eu sou um anjo. Gente, eu vou botar só mais um pouquinho de sal, bem pouquinho, porque assim, ele já... Pelos ingredientes que ele leva, mesmo eu não tendo colocado sal antes, ele já tá salgadinho. Porque ele leva aqui, ó, esse palmito que estava em conserva, a azeitona que é salgadinha, o molho de tomate traz um pouquinho de salgado. Então, a gente tem que tomar um cuidado para ir acertando o sal devagar, né? Não botar um monte de sal no começo, porque para tirar não dá, né? Mas para botar, dá. Tá? Então, como eu estava falando, não é legal a gente botar esse recheio na nossa massa ele estando muito quente. Porque ele pode derreter a nossa massa e a gente não quer que isso aconteça. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse recheio para um prato, assim, só para abrir um pouquinho, para ele ir esfriando. Sim. Né? Paty, eu confesso, assim, que na minha cozinha aqui, quando eu não estou fazendo live, etc e tal, se eu estou com muita pressa, eu coloco até esse prato no congelador, só para você ter uma ideia. Sim. Porque... Já usei desses métodos também, confesso. A cozinha como ela é, a vida como ela é. Exato, né? Exatamente. Exato. Então a gente faz isso daí, às vezes, numa pressa. Porque quando a gente tem todo o tempo do mundo, tranquilo, a gente vai fazer o quê? Dependendo da cozinheira. Vai abrir um vinho, vai conversar com alguém na cozinha, né? Mas aqui na live o pessoal já tá ficando com fome, daqui a pouco... Gente, com fome, começa a perder a paciência. Vai invadir tua casa. Pessoa com fome começa a perder a paciência. Não? Você sabe que nesse recheio que você estava comentando, né? Como falou, o céu é o limite. Por exemplo, eu gosto muito também da abóbora ralada. Delícia! E tem alguns truques também para essa coisa de esfriar o recheio. Por exemplo, você pode deixar... Eu gosto... A abóbora cabotiã ralada, ela de passar perto do fogão, ela já cozinha. Então, se você rala ela crua... E ela vai estar fria, óbvio. E mistura com o que está quente, aquilo já vai fazer o cozimento, já vai abaixar a temperatura naturalmente do que está acontecendo ali. E às vezes eu até misturo, por exemplo, o milho ou a ervilha, para quem gosta de colocar também, que é uma opção, né, Cá?
colocar depois, porque daí esse tempo de espera de esfriar, você acaba tendo atalhos. Porque a cozinha, a verdade de tudo é que a gente precisa cozinhar com amor, sem dúvida nenhuma. Só que hoje a grande questão é que ninguém tem o tempo. Então, quando a gente começa a fazer coisas muito complexas e demoradas, se não tem essas dicas de põe tudo no congelador, mistura com a parte fria, junta agora, vai, corre, faz, as pessoas podem desanimar. Então, é isso que eu vejo tão importante do que a Cá está trazendo, sabe? Essa praticidade, porque a vida do dia a dia, a gente não está fazendo uma ceia de Natal que vai ser uma vez por ano. A gente está fazendo ideias aqui de cozinha cotidiana. E cada vez que a gente vê que isso é mais possível, então mais empenhado a gente fica para cozinhar, mais empenhado a gente fica para estar junto, mais empenhado a gente fica para fazer a transição e inspirar outros na transição. Verdade, verdade. E também a questão, quando a gente fala de colocar o amor na comida, mas também cuidar da gente. Porque você está muito cansado e você vai ficar 3 horas cozinhando. Pelo amor de Deus. Gente, só falando em termos técnicos, assim, teu cortisol vai lá em cima e isso acaba com sua saúde, na prática. A gente precisa evitar. A gente tem que ter uma vida bem, assim, não totalmente prática, que eu digo no sentido de abrir mão da saúde por causa disso. Não. Mas a gente tem que encontrar os meios de ter saúde e praticidade. Ter as duas coisas, né? Gente, agora a gente vai fazer... Lembra que eu comentei com vocês que ia ter um recheio tipo fricassê? Eu tô chamando o que eu acabei de fazer ali de tipo fricassê, tá bom? Sim. E a gente vai ter uma camadinha de um purê em cima, tá? Que aí, quem quiser fazer uma outra versão, por exemplo, um requeijão vegano, bater castanha com tofu. Que tofu também é uma coisa que a gente poderia ter usado ali no lugar do inhame, para poder dar essa cremosidade também. Tem tanta coisa que a gente pode fazer. Essa camadinha ali, que eu vou colocar em cima desse... vai ter a massa, vai ter o recheio, vai ter essa camadinha em cima ali de purê. Vocês também podem não fazer, ou fazer o que vocês gostarem mais nessa hora ali. Eu acho que uma substituição, por exemplo, pelo que eu chamo de requeijão vegano, que é quando eu bato a castanha com tofu ali, olha, ficaria muito gostoso também. Deixa eu só pegar ali o purezinho que a gente vai fazer, tá? As coisinhas do purê. Um segundo. Enquanto ela pega lá, eu adianto aqui. A Cá muitas vezes vem de carona aqui, enfim, o pessoal da equipe se junta, né, para fazer o voluntariado no fim de semana. Tem sempre alguma coisa acontecendo. Inclusive, nesse sábado, a gente vai fazer a primeira vivência piloto com voluntários, ou seja, as pessoas vêm para a vivência, vêm para o voluntariado. E eu estou vendo alguns comentários aqui do pessoal falando, tem uma expressão em inglês, eu lembrei disso agora, na verdade, que chama no free lunch, né? Não tem almoço grátis, tem sempre uma outra intenção. Mas o pessoal está falando aqui agora que não tem free ride, não tem carona de graça. Agora estão pedindo empadão na carona já. Então você se prepara. Já tem pedidos para o próximo do cardápio, para o próximo. Olha, gente, com o coração assim partido, assim, esse fim de semana eu não vou poder ir, eu já tinha até avisado, né, Paty? Sim. Mas, assim, eu vou amar fazer comida para vocês. Gente, eu amo cozinhar. Eu vou amar. Vocês acham que vocês estão me cobrando alguma coisa? Estão me deixando feliz. Olha, para mim é uma alegria. Viu, pai? Esse fim de semana passado eu fiquei o tempo todo me oferecendo para ir para a cozinha, até que uma hora você deixou, né? Você cansou, falou, tá bom, mexe essa panela aí. Eu não sosseguei enquanto a Paty deixou e lá mexeu uma panela. Mexeu uma panela. Olha só, enquanto isso, a Malu está perguntando aqui se pode ser crua, não, se tem que ser crua ou pode ser assada na opção da castanha para fazer o... Eu sempre uso crua. Você usa qualquer uma das duas, Cá? Como que é? Olha, para fazer o leite, para fazer o creme, sempre é assim, ou o requeijão, os laticínios vegetais em geral, o ideal é que você use ela crua. Tá? Uhum. Se a gente usar ela torrada, vai dar para fazer, mas vai ficar um gosto muito marcante. Não vai trazer aquele neutro que normalmente a gente espera de um creme ou de um leite, né? Sim. Ó, isso aqui, por exemplo, é um leite de castanha. Essa aqui, a minha última postagem ensina a fazer esse leite, inclusive. Sim. Para mim, é o leite mais prático de fazer, e como eu consigo compro online a castanha e tudo mais, o litro desse leite sai por volta de R$5, né? Não é 20 igual se eu fosse comprar no mercado. 25. E ainda sem a questão do descartável, porque você pode levar alguma coisa para colocar, ou seja, você salva no lixo também, e o meio ambiente está gritando para a gente ter essa consciência, né? Sim. E outra, eu faço ele pro meu paladar, porque se eu gosto dele mais aguado, eu boto mais água, se eu gosto menos, eu boto menos. Ele é feito para mim, porque eu faço do jeito que eu gosto. E isso, quando a gente faz em casa, é que é o mais legal. Deixa eu falar sobre o purezinho aqui para vocês. Olha. Aqui, nesse bowl, o que eu tenho aqui? Batata inglesa, batata que a gente está acostumado a fazer batata frita, etc.
aquela batata simples. Tem umas 3 batatas aqui, médias, que eu cozinhei até ficar bem molinha e depois eu amassei. Só isso, não tem mais nada aqui, tá bom? E aí, o que eu vou colocar aqui? Quem não sabe cozinhar, ou tem pouca prática de cozinhar, vai odiar o que eu vou fazer agora, tá? Eu vou colocar um fio de azeite. Aí a pessoa vai dizer, mas quanto, Karina? Quanto? Ó, um azeitezinho que você botou aqui que vai equivaler, sei lá, vou chutar uma meia colher de sobremesa, para quem precisa das medidas, né? Aí, na questão do leite, por que eu não vou falar na medida precisa do leite? Porque a gente vai colocar um pouquinho, vai mexer. Tá vendo que eu tô fazendo um purê frio, né? Eu não tô numa panela, não tô fazendo ele quente, porque não precisa, porque depois isso aqui tudo vai pro forno, tá? Então, ó, eu tô mexendo aqui esse leite e vou ver a consistência que vai ficar. Quando chegar na consistência que eu quero, eu vou parar de botar leite. É isso. E eu vou botar aqui também mais uma coisa que eu adoro, que eu não canso de falar. Será que eu sou viciada em levedura nutricional? Provavelmente. Tem uma chance. Eu polvilhei uma levedura aqui e vou colocar um pouquinho de sal. Sim. Aí depois a gente vai falar de tofu firme aqui, de repente numa outra receita, mas eu vou chamar o tópico depois. Tofu, depois isso e tomate seco, quando eu fiz em casa, eu pago agradecendo e rezando as gerações das pessoas que se dedicam a fazer isso. Enfim, a gente vai falar disso depois. Mas vamos lá, levedura. Colocou um pouquinho então da levedura, o creme, o leite, perdão, leite vegetal. Leite. Gente, eu tô usando um leite vegetal aqui, que é o leite vegetal que eu gosto, assim, porque eu considero ele neutro. Mas você pode usar o leite vegetal de aveia, de arroz, tá? Só procura não usar um leite vegetal desses adocicados. Sabe quando você vai comprar que ele tem uma essência de baunilha ou ele tem um adoçante? Procura evitar, porque senão o teu purê vai ficar doce. Ou ele vai ficar com gosto de baunilha. Sim. Fica conflitante. E como é que esse purê tem que ficar, gente? Olha a consistência que ele tá. Eu vou deixar ele, eu vou botar um pouquinho mais de leite, porque eu quero ele um pouquinho mais fluido. Porque de novo, para quem quiser ver, tá vendo os comentários 2 vezes, batendo na tela, clicando na tela, se desaparece os comentários e você consegue focar no que a Cá tá mostrando para nós. Alguns telefones você dá um toque e alguns telefones são 2, pelo que eu sei, assim, viu, Pá? Sim, porque... então Isso. Então, quando a consistência desse purê ficar... encostou um pedacinho no meu dedo, fui obrigada a provar. Nossa, tá bom. Tá gostoso. Aí, gente, olha, você fez um purê bem molinho. Ele tá bem molinho. Tá vendo que ele tá bem molinho? Sim. E aí, como é que você sabe se ele tá bom? Você vai provar e vai ver assim, eu comeria esse purê? Não, eu acho que ele tinha que ter um pouquinho mais de sal. Ou eu acho que ele deveria ter um pouquinho mais de noz moscada, por exemplo. Vamos colocar uma noz moscada? Olha, gente, eu não sei vocês, mas eu sou muito, muito fã de noz moscada. Em molho branco, purê. Não sei se todo mundo está acostumado a usar, mas eu depois que comecei a usar noz moscada, eu nunca mais deixei faltar na cozinha, porque ela traz um perfume e ela combina tanto com coisas que vão leite, né, molho branco. Ai, combina demais. É uma especiaria que eu amo. Então, eu coloquei aqui um pouquinho de noz moscada. Nossa, o cheirinho já sobe aqui, uma delícia. E aí eu vou provar, né? E vou ver se eu colocaria mais alguma coisa. Você sabe que quando você está falando isso, eu também abro aqui. Quem quiser que de repente uma hora a gente faça uma live só de especiarias, porque eu vejo que tantas vezes a gente fala sempre de cozinhar com o quê? Com pimenta às vezes, assim, né? Ou seja, alho, cebola e sal. E vamos. Então, a gente também abordar essas outras especiarias, porque uma especiaria diferente, você muda completamente o ingrediente. Você, às vezes, com o mesmo ingrediente, numa textura diferente, com uma especiaria diferente, você tem ainda o 5º, 6º prato. É muito rico. E a gente não pode esquecer que especiaria lá para trás, especiaria era moeda. Ó o timer de tão rico que é. Já sei, vou tirar do forno e vou deixar ele lá em cima para ele dar uma esfriada. Pode continuar, continua. O pessoal tá falando aqui das especiarias. Eu vou pedir para a Vi, que está aqui na live, depois abrir uma caixinha, Vi,
perguntando isso, ou seja, das especiarias. A semana que vem eu vou estar sozinha nessa live de quinta-feira, a gente vai fazer sushi. E aí eu vou abordar um pouco também da cultura japonesa, falar um pouquinho do que o Oriente oferece para nós, em termos mesmo de filosofia e dessa interação geral que a gente tem com a comida, com a gente, com o meio. Bom, e aí a gente pode marcar de algum outro lugar para fazer de especiarias e chamar, porque as especiarias são remédios também. Verdade. Gente, eu não perco essa live de especiaria por nada. Por nada. Paty, como é que foi especiarias e Índia para você quando você esteve lá, né? Nossa, não, primeiro quando você chega na Índia, né, eles dizem que o sentido mais forte que a gente tem é o olfato, por exemplo, é o mais marcante, por exemplo. Por isso que às vezes a gente fala, isso cheira a minha avó, eu tenho lembrança da comida. A memória olfativa, né? Exatamente, é a mais presente. E aí, quando você chega na Índia, é quase que no final do dia a gente tem quase uma dor de cabeça de tanto que trabalhou, sabe? Porque é tanta percepção. É o incenso, são as especiarias, as cores. A gente está acostumado aqui que, bom, azul combina com sei lá o quê, com branco, mas o azul não combina com o amarelo. E daí você chega na Índia, é tudo ao mesmo tempo, é uma explosão. E aí, com o tempo, a gente começa a questionar como é fácil conviver. Isso, para mim, é uma lição também, sabe, Ká? A gente precisa aprender a conviver com o que a gente acha que não combina. E a Índia é muito, muito professora para mostrar isso para nós, desde temperos até cores, até religiões. Então, enfim, mas é uma loucura, é muita. Você vai naqueles mercados e tem especiaria de todo jeito, e daí aquela mesma especiaria, se ela é ralada, se ela é assada, se ela é frita, se ela ficou na lua, se ela ficou no sol, se ela está guardada embaixo da terra. É uma loucura, uma loucura. Quem gosta de cozinhar é uma loucura. Eu não perco essa live. Vocês eu não sei, mas eu não perco essa live. Gente, só mostrar para vocês aqui um pouquinho. Vou tentar não me queimar e mostrar, hein? Peraí. Vamos lá. Eu tirei do forno. Ó, a massa, ela tá pré-assada. Ela não assou totalmente ainda. A gente pré-assa para quando colocar o recheio, tudo, ela não derreter, né? Para ela ficar mais firminha. Aí a gente deu aquele choque, certo? Então agora, olha, é a hora da gente rechear, tá bom? Aqui tá um pouquinho quente, mas já tá esfriando. Acho que dá pra gente manipular aqui sem acidentes na cozinha. Vou trazer ali o recheio pra gente colocar. Sim. Tá? Tá um ângulo bom aí pra vocês. Como é que tá, Paty? Tá um ângulo, eu diria, saboroso. Opa! Gente, aquele recheio que eu deixei, ó. Nossa, esfriando um pouquinho. Ó, olha que delícia. Estão com fome? Nossa, até quem não estava com fome está com fome agora. Você fez buraco na massa? A Má perguntou aqui e eu não me atentei para isso. Olha, fazer buracos com garfo na massa, né? Olha, isso eu costumo fazer, sim, para a massa não levantar. Eu aconselho vocês a fazerem. Eu não fiz, mas eu recomendo. Tá. E por que eu não fiz? Talvez porque eu estivesse conversando com vocês e me distraí? Provavelmente. Provavelmente. Gente, olha que coisa triste que aconteceu agora. Vai sobrar recheio. Vou ser obrigada a comer aquele recheio com outro... Ai, meu Deus. Sobrou recheio. Olha aqui. E talvez até sobre um pouquinho de purê. Gente, em cima do recheio que a gente colocou aqui, a gente vai espalhar um purezinho. Espalha com jeitinho. Sim. Vai colocando um pouquinho em cada canto assim, ó, e vai puxando. Tá dando para vocês verem? Uhum. Nossa, que lindo que tá isso. Lindo, delicioso. Tá abrindo o apetite, tá todo mundo falando. A gente quer saber se tem entrega. Nossa, tá, você sabe que agora, pensando nisso, depois para frente, óbvio que a gente tem a questão da pandemia que fica um pouco mais difícil, mas a gente vai ver nesse sábado como vai todo esse esquema, porque é o primeiro, depois da pandemia, que a gente está abrindo a cozinha, que vai ter almoço. Mas a gente, de repente, vê também a possibilidade, de repente, um dia marcar alguma dessas oficinas, dessas lives, ou seja, para poucas pessoas, óbvio, aqui no santuário. Acho que ia ser muito bacana também fazer uma aula sabe, uma receita, duas, enfim. Olha o meu olhinho brilhando já. Adorei. Vamos marcar aqui no santuário, então. Adorei. Amadurecendo tudo isso, vai ser ótimo. Olha, espalhei aqui o purezinho. Sim. Gente, vocês acreditam que vai sobrar purê? Olha, sim. Que triste. Vou ter que comer esse purezinho também.
assim com um arrozinho depois, e aquele recheio também. Bem, Sim. olha só. Então, ó, não tá mais tão quente, tá? Não tá mais tão quente. Eu vou pegar na geladeira a massa que a gente vai cobrir aqui, Sim. tá bom? Isso Deixa eu eu tô dar curiosa para ver. Olha, eu vou pedir para vocês, assim, para vocês não se assustarem. A primeira vez que eu vi isso, eu falei, não vai dar certo esse negócio. Mas dá certo, confia. Eu tô curiosa para ver isso, porque eu já ia ter feito aquelas tirinhas, sabe? As tirinhas ia ter colocado em cima e tá feito o empadão aberto. Agora parece que tem um jeito meio mágico de fazer, então tô aqui E curiosíssima. esse jeito aí, Paty, maravilhoso. Além de ficar bonito também. Fica bonito. Sim. O que acontece é que essa massa, Paty, quando você fizer esse empadão aí, ou qualquer dia desses, você vai notar que ela não é uma massa que não vai ser tão fácil você fazer as suas tirinhas. Porque ela é uma massa... Ela esfarela, sim. Ela esfarela. Sim. Se você não apertar muito, ela não esfarela. Mas para fazer uma tirinha, você vai apertar. Sem então, dúvida. ela não daria muito certo. Uma coisa que daria para fazer, assim, se você não ligar muito para a questão do estético, ou se você quiser fazer um charme e falar, eu fiz um empadão rústico, você pode apertar na sua mão. Vai apertando a sua mão, ou num lugarzinho de pequenininho assim, ó, e vai montando em cima dele, ele vai ficar em retalhinhos, né? Uhum. E aí você fala que fez um empadão rústico e faz um charme e a pessoa vai achar legal. Porque vai ficar gostoso. Gente, vai ficar gostoso do mesmo jeito. É só porque eu tô querendo fazer uma massa que cubra ele todo, né? Mas vocês podem fazer em pedacinhos também, colocando com a mão mesmo, para não ter que colocar ela inteira de uma vez em cima, tá? E aí, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. O que eu abri aqui? Eu abri aqui um tapetinho de silicone, desses que você pode usar até mesmo dentro do forno, porque ele porque ele não adere, então ele substitui. Às vezes papel alumínio, papel manteiga, né? Ele não adere. Mas se você não tiver tapetinho de silicone, e eu me lembro da época que eu não tinha tapetinho de silicone em casa, você pode usar plástico. Você consiga um plástico grande, ou melhor, 2, tá? 1 não, 2. E aí você vai abrir essa massa no meio desses 2 plásticos ou no meio desses 2 tapetinhos. Tá? Tá. É isso que Quero ver feito isso. Tá atiçando minha curiosidade além do meu apetite. Então, aí a gente vai abrir essa massa aqui. Tá. Eu vou usar um rolo de macarrão, porque eu tenho um rolo de macarrão, mas se eu não tivesse, e como já aconteceu em algumas épocas, ou às vezes em algum lugar que eu tô, não tem rolo, o que a gente usa quando não tem rolo, gente? Garrafa. Garrafa. Todo mundo usa uma garrafa. Eu já usei muita. Sim. E qual que é a diferença? Nenhuma. Funciona. Exato. Funciona tudo igual. E fica gostoso. Tudo igual no final. Fica tudo igual, gostoso. Essa massa aqui que a gente tá abrindo, a gente também não vai deixar ela muito fina, tá? Uhum. Não vai ser aquela massa folha, fininha, que quase dá pra ver do outro lado. Muito pelo contrário. A gente vai deixar uma massa mais grossinha. Tá bom? Tá. Então, eu tô abrindo ela aqui, ó. Tentando abrir ela pra ela ficar maior do que a forma, tá? E como ela é quebradiça, até vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho. Deixa eu ver se dá pra vocês verem aí. Tá vendo que ela vai abrindo assim, né? Depois a gente vem e arruma. Tá bom? E aí, por que tá passando essa situação toda, cara? Por que você não faz logo de trigo pra fazer aquela coisa mais prática e tudo mais? Porque glúten é uma coisa que é legal a gente dar uma reduzida, mesmo quando a gente não é celíaco ou quando a gente não tem alergia, não tem intolerância. A redução do glúten, em geral, de uma forma geral, as pessoas se sentem bem quando reduz. Se você não fez o teste ainda, faz o teste. Se você confirmar isso, aproveita e entra nessa onda de reduzir. Se você não conseguir eliminar, reduz, gente. O que você não consegue eliminar, você reduz. Tudo para a saúde e pelo bem-estar, né? Sim. Ó, tá vendo eu com a mão aqui fazendo remendo? Sim. É isso, gente. Vai fazendo uns remendinhos aqui. Aí, o que eu vou fazer? Deixa eu dar uma medida para ver se eu já tô passando do tamanho da forma. Sim. Passou. Acho que eu passei do tamanho da forma. Passou. Eu acho que até vou botar um pouquinho mais aqui. Nossa, adorei essa ideia. Nunca tinha pensado numa coisa dessa, de colocar, fazer esse...
desse jeitinho que você disse. Prático, né? Uhum. E você pode fazer isso aqui com os plásticos também, que funcionam do mesmo jeito, tá, gente? É que eu tô me valendo aqui da vantagem de ter o tapetinho aqui. Claro, Que não claro, gruda tudo, tá? claro. Só passar mais uma vezinha aqui o rolinho. E agora, Paty, lembra que essa massa não é elástica, certo? Eu Sim, não sim, vou conseguir simplesmente tirar ela daqui, porque, gente, não sim. sei se vocês já viram essa técnica bem bonitinha. Você abre uma massa, depois você chega assim no rolo, enrola ela É, aqui, chega em é. cima da forma, desenrola ela. Eu acho lindo quando fazem isso. É. Essa Isso é massa não importante enrola. colocar também, né, Ká, que isso acontece principalmente quando a gente está fazendo com trigo, né? Ou seja, essa Com farinha de arroz glúten. que a gente está visando sem glúten, glúten tem um lugar de glue, de cola. E quando a Isso. gente tira, então, ou seja, esse glue, essa cola não tá, é fácil perder a massa esfarelando. Então, se não tem essas dicas, tanto que tem muita gente que se queixa tentando fazer pão sem glúten, tentando fazer torta sem glúten, que não Uhum. consegue a liga. E por isso É. essas dicas são tão incríveis, que daí a gente consegue manusear a massa, manusear o que a gente quer. Senão, de novo, Uhum. fica a gente quer mexer e esfarela tudo. Pois é. Então, para fazer coisas sem glúten, a gente tem que usar, às vezes, um mix de farinhas, que a gente chama, são Sim, outras sim. farinhas. E aí você vai acomodar farinhas que vão dar essa liga, dependendo da receita que está fazendo, né? Sim, sim. Eu tenho uma receitinha para quem precisa, eu gosto, quer tentar, de pão sem glúten, que é um pão de arroz. Nele vai arroz mesmo, eu uso a base Aham, de arroz de verdade e farinha de arroz ao mesmo tempo. que ótimo. Algumas pessoas fizeram e me disseram que gostaram. Que Então, bom. Pão, você sabe que sempre pedem pão pra gente para fazer pão. Pão é uma pedida realmente, sabe? Porque é um coringa também na cozinha. Então, de repente, sim, a Vi também abre, pergunta se está interessado no pão sem glúten. claro. Aí você pode conversar depois com a Vi para ela ir elaborando esses stories para as pessoas mesmo, para o público mesmo, e direcionando a próxima receita. É o que faz todo sentido, porque se a gente está aqui com vocês, não está fazendo para vocês, não tem porquê. Exato, Acho exato, ótimo exatamente. que a gente pergunte. Exato. Agora que é o vamos ver. Agora é o que eu vamos ver. Deixa eu ver, que vocês estão vendo aqui a torta, né? É, Tem que fazer a tampa. agora que eu vamos. É isso mesmo, agora eu vamos ver que eu quero ver como vai ser. Agora vamos ver. Gente, a primeira vez que eu vi isso, eu falei, eu não vou conseguir fazer. E na primeira vez que eu fiz, eu acertei. Mas se eu tivesse errado, não teria problema nenhum. Por quê? A bancada estava toda limpa, era só juntar tudo e tentar de novo. Sim, sim, E ia sim. até conseguir, ou fazer com pedacinhos, que nem a gente falou que dá também. Olha Sim, só, sim. eu estou segurando essa massa por baixo, ó. Sim, Estão vendo? sim. Por baixo. Eu vou chegar bem pertinho da forma, tá vendo como é bem Nossa, pertinho? tá me dando até ansiedade. Ai, 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 então vou fazer um lado da cara, porque eu não gosto de ninguém ansioso. Ó, gente, tô bem pertinho da forma, não tô? Se eu virar Tá. agora bem rápido, eu vou cobrir ela, certo? É isso que Ai, eu vou será fazer. certo? Não sei. É certo isso? Ai! Nossa! Aqui. O que sobra aqui, Paty, tá vendo que sobrou, né? Isso aí Sobrou. pra mim é tipo virar a panqueca na frigideira, sabe? Que quando eu viro nunca vem pra panela de novo. Então realmente eu vou tentar fazer, mas foi bem emocionante. Ó, eu aconselho vocês tentarem fazer pelo menos uma vez assim, antes de desistirem e irem para a parte de ficar fazendo pedacinhos, tá? Sim, Porque sim, sim, vocês sim. vão ver que vocês podem, todo mundo pode. Sim, sim, sim. Ó, o que a gente vai fazer aqui, ó? Paty, eu acertei na primeira. Eu acho que muita gente que está assistindo a gente aqui vai acertar na primeira também. Não, Porque sem dúvida. é mais difícil, ele é mais fácil do que parece. Não, sem dúvida. Não, e para você ter esse desprendimento de ensinar a técnica ao vivo, né? Ou seja, já prova bastante na confiança que você tem no processo. Olha, Paty, sabe aquela coisa, se você pensar muito, você não faz? É isso. Ó, olha o que eu estou fazendo aqui, gente. Eu estou pegando uns restinhos de massa e estou fazendo um contorninho, né, aqui. Ah, o meu alarme aqui, João, peraí. Gente, sabe o que é esse alarme que tocou agora? Ah. É o alarme que diz assim para mim, boa noite. É o alarme que diz assim, tá na hora de você ir para a cama. Eu ando desobedecendo esse alarme, sabe? É que, na verdade, é um alarme para eu começar a me preparar para ir para a cama. É um processo, né? Quem não gosta de dormir é um processo. Sim, sim. Cá, fala uma coisa para mim. Oi. A Mara tá perguntando aqui, ó, se fazer sem o purê, só o recheio da massa dá certo também, né? Super. O purê é só
é um detalhezinho a mais para quem gosta, né? Para ficar aquela camadinha ali no seu empadão. Dá super certo, dá super certo. E se quiser substituir Sim. o purê também por outra coisa, como a gente comentou, também Sim. dá super certo. O que eu vou fazer aqui? Porque eu gosto, ó, tô juntando, tô fazendo assim, sabe o que eu tô fazendo? Juntando massinha. Inclusive, eu até tenho mais Sim. massinha aqui, ó. Essa Sim. massinha aqui, gente, depois você fez o empadão assim, ele fica assim, ficou empadão, ó, a massa ficou em Nossa, cima, que delícia. tá prontinho para ir assar, né? Mas eu gosto de fazer graça. Eu acho legal fazer uma graça, sabe? Porque às vezes você tá fazendo esse empadão, assim, para te deixar feliz, ou para deixar alguém feliz, né? Sim. É o teu momento, às vezes, se divertir. E eu tenho essas coisinhas assim, ó. Quem tem filho em casa pode roubar do filho. Sabe aquele negócio que o filho usa Sim, para sim, fazer sim. massinha? Sim, sim. Né? Então, ó, dá pra... Vai lá nos negocinhos do filho, lá nos brinquedinhos do filho, ó, pega Sim. e faz assim, ó. Que Não ótimo. deixa ele ver, senão ele vai querer te ajudar a fazer o empadão. A não ser que você queira que ele ajude, né? Aí você chama a criançada pra cozinha. Mas é uma massa sem glúten, né, gente? Ela é mais difícil de lidar. Talvez a criança prefira aquela massinha mais grudenta, mais fácil dela brincar. Sim, 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 sim. Tá? Fala uma coisa para mim, Ká, o que que você coloca? Porque muito na história do empadão, nessa fase, tem aquele lugar do ovo, né? E óbvio que a Sim. gente aqui fazendo uma cozinha à base de plantas, a gente está dando essas alternativas. Eu uso aqui, tem que colocar até a cúrcuma por cima, dar umas pinceladas. Ah! O que que você tem de sugestão para isso? Então, a gente vai colocar esse empadão no forno por, num total de 30 minutos, tá? Como é que Tá? eu faço? Perdão, bati aqui. Bati em você, desculpa. Eu coloco no forno, e isso eu já ia dar essa dica para vocês também. Eu coloco no forno com um timer de 20 minutos. Uhum. Essa aqui não é uma massa que tem problema você abrir o forno, tá, gente? A gente tá falando de um bolo que tá crescendo, não vai dar Sim, sim, sim. problema. Você pode abrir sim. Então eu deixo 20 minutos assando sem nada, Tati. E Tá, depois aí eu tiro do forno com 20 minutos, pincelo com uma misturinha de melado com azeite. tá. Uhum. E fica uma cor bem bonita, mas também você pode fazer. Por exemplo, se você tiver extrato de tomate em casa, você pode Sim, misturar com azeite e passar. tá. Cúrcuma, ótimo. Também pode passar, misturar assim um pouquinho Sim, com azeite ou polvilhar, né? sim. Eu costumo colocar com azeite porque aí eu pego um pincelzinho, deixa eu mostrar para vocês. Eu uso esse aqui, ó. Ai, cadê que Uhum. eu tô mostrando direito. Sim, tá Eu uso esse mostrando. pincelzinho, Sim, né? E aí eu misturo o azeite, o melado, porque eu também gosto daquele toquezinho doce do melado em cima da massa. sim, 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 Então, por sim. isso eu uso melado. Sim. Olha só. Nossa, que lindo, lindo. A Tati comentou aqui do shoyu também para colocar, então temos várias opções. Shoyu, excelente. Tá. Excelente. Shoyu já usei também. Então, você pode escolher um toque mais doce, um toque mais salgado, né? Sim, Que é o shoyu. Olha, essa aqui que eu vou linda. deixar no forno por 30 minutos no total, mas eu vou ligar o timer de 20 para poder pincelar, certo? Sim, E aí, só um segundinho. A bancada tá cheia de coisas aqui. Então, aí como não passe de mágica, né, Paty? sim. Como num passe de mágica, Como exatamente. não passe de mágica, passaram-se 30 minutos. Que linda! Passaram-se os 30 minutos e a Nossa, gente tem ela aqui. que delícia, cara. Que delícia. Que Eu delícia. também acho que tá uma delícia, viu? Pelos testes que eu fiz antes, tá uma delícia. Nossa! E é isso aqui que eu vou jantar, gente. É isso que E eu é vou isso jantar. que a gente vai lembrar enquanto nós estivermos jantando. Enquanto você janta o seu empadão, a gente vai lembrar do seu empadão enquanto a gente janta. Olha, eu vou abrir ele aqui. Eu vou cortar esse empadão. Vocês querem ver aqui o corte do empadão? Não sei. Claro! Será que o pessoal tem tempo? Como é que tá aí? O pessoal de Corta, fome? pelo amor da deusa. Deixa a gente ver. Então, Tá só um lindo. pouquinho. Bem, primeiro eu tenho que tirar ele dessa forma, né? Para Sim, quem não está sim. acostumado a lidar com forma de fundo removível, normalmente ela tem uma tramelinha assim que você solta, né? Só que se você soltar ela aqui, como é que você pega o empadão aqui embaixo, né? Então, Aham. normalmente, o que a gente faz? A gente solta em cima de alguma coisa firme, Sim. Sim.
né? Aí a gente solta aqui e pega ele aqui, ó. Sim. Tá? Deixa eu pegar aqui um lugarzinho para colocar ele. Eu tô rindo aqui, Davi, falando, derruba a live na hora que ela for provar aqui. Acho que o pessoal não vai dar conta. Olha que lindo que ficou. Nossa. E a comida também apresentada é outra coisa, né, Cal? Ou seja, tem a delícia que é o prato e a delícia que é uma comida, nossa. A gente não come com os olhos, né? É, exatamente, Olha exatamente. só, eu tô cortando aqui, ó, e ela tá esfarelando, que era o que a gente queria. Sim, sim, por causa daquele choque térmico que você comentou. Não, perfeito. Quem fizer, depois marca a gente para a gente compartilhar e vai falando para nós também. Ou seja, se tiver dúvida, se não tiver, eu vou fazer aqui provavelmente no domingo. Isso. Escreve pra gente. Isso. Com dúvida, com tudo. Deixa eu ver se tem uma espátula aqui. E amanhã a receita vai estar no Abilium, no perfil do Abilium, que a Cá gera o conteúdo. E também vai ter e-book depois com isso, a Má sabe um pouquinho melhor. Então, estejam aí. Estejam por aí, seja por aqui, por lá. Daí a Vi também faz a chamada pelos stories. E daí ela vai colocar tudo direitinho para a gente poder ter essa receita. E à medida que a gente for fazendo, a gente vai compartilhando. Mas tá lindo demais. E aí tem várias ideias, né? Aqui eu já vi também alguém falando da carne de jaca. Tem muita coisa que dá para fazer, mesmo com cogumelo. Eu gosto muito de cogumelo também para colocar, sabe? Cogumelo é uma delícia, né? Uma delícia, nossa. E super nutritivo, né? Quando a gente pensa nisso tudo. Que maravilha! Vamos ver. Eu não achei a espátula que eu queria, mas eu peguei essa. Gente, olha isso, que fantástico! Nossa! Nossa, que incrível! Que incrível! E olha, ainda ficou o purê, olha o charme do purê em cima do recheio. Nossa! É isso, gente. Quem tem dúvidas aí? Delícia! Eu acho que o pessoal foi tirando as dúvidas aqui. Eu acho que as dúvidas que as pessoas podem ter agora é tipo onde você mora, ou se você entrega. Esse tipo de coisa eu acho que pode ser alguma dúvida do momento, mas também tá dando creme de tofu, não, tá acabando com a gente aqui. A gente vai tudo fazer. Eu não aguento, eu tenho que comer. Creme de tofu foi colocado aqui, brócolis também, adoro brócolis. Nossa, Muito que bom. delícia, Cá. Delícia. Muito bom. Delícia. Tá Vocês todo mundo gostaram, aqui gente? degustando na imaginação. Ai. Só gratidão, Cá. Que lindo, que lindo, que lindo. Muito bom mesmo. Agora vamos ver com a gente indo fazendo, né, tudo isso. E eu comentei o que você tinha dito, né, do Abilium, que amanhã vai estar. E à medida que vocês forem fazendo também, acompanhando no Abilium, façam os reviews, as avaliações, que realmente colabora demais com o santuário. E a ideia toda é a gente sempre fazer esse movimento que é colaborativo, ou seja, vocês colaboram com o santuário, a gente colabora com a transição de quem quiser, quem já transicionou. É sempre bom ter ideias de novas receitas, e isso tudo vai fazendo com que a gente crie um mundo melhor, de uma forma muito despretensiosa, né? A gente não põe uma intenção diretamente, ou seja, no mundo melhor, então a gente vai quebrar tudo. É isso, é o dia a dia, é sutilmente, é com carinho, é às vezes indo numa velocidade onde a pessoa nem entende que ela está sendo apresentada para o veganismo. Como, por exemplo, quando a gente serve um empadão desse, daí a pessoa começa a perguntar, e daqui a pouco a gente trouxe a pessoa para perto do veganismo. Então, é bonito demais. Com uma comida gostosa. Gente, ela não recebeu nada de origem animal. Ovo, creme de leite, nada, nada. Gente, e é delicioso. Como é que a pessoa vai comer isso aqui e vai falar assim, não dá para ser vegano? Exatamente. E tem também um outro aspecto da receita vegana que às vezes a gente come, a comida é boa quando a gente come, mas depois que a gente come ela não é boa. Quando a gente começa a se aventurar mais e mais na cozinha vegana, a comida é boa quando a gente come e ela é boa depois que a gente come. Principalmente essa dieta à base de plantas que não é industrializada, que a gente está fazendo com as mãos, que a gente está fazendo realmente com dedicação, com intenção. Depois você tem uma digestão tranquila, você tem energia, não é o tipo de comida que você come, daí você precisa de 4 horas para voltar a conviver em sociedade, porque não existe forma de se comunicar com você, com a gente. Então, tem tudo isso também que a gente precisa avaliar. E toda a questão que eu gosto muito também desse quesito da gente cozinhar em casa é o lixo, né, Cá? Que é um aspecto da nossa existência hoje no planeta que a gente não pode ignorar.
Então, enfim, Verdade. só gratidão, que linda receita, que linda toda a tua didática, tua desenvoltura para falar, tá? Estamos aqui já contando os dias para daqui 2 semanas a gente estar junto em uma live e a qualquer momento aqui no Santuário e vamos torcer para uma presencial aqui também. Ansiosa, ansiosa. Muita É isso. gratidão, gente. Gratidão por vocês estarem aí até agora, né? Sim, Muito, muito, muito grata por vocês estarem até agora com a gente. que linda. Bom, vou terminar aqui. A gente acabou falando de especiarias, eu acabei lembrando de um monte de coisa da Índia, então vou terminar com o mantra para Krishna, para a gente, enfim, só lembrando dessa energia que tudo está na comida. A gente falou também da ama, da santa do abraço, do ashram. A gente trazer esse aspecto devocional para o nosso cozinhar, que é uma forma de serviço para todos os seres. Ká, muita gratidão por você, pelo teu serviço, por ser parte dessa equipe e por todo mundo aqui que é parte dessa equipe, não do santuário, mas uma equipe que para mim é de regeneração planetária, para a gente deixar esse planeta melhor que a gente encontrou. Muita gratidão. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Que o bem e o bom, a graça e a luz estejam sempre no coração de vocês e através de vocês para que esse mundo seja melhor. Ká, só gratidão, querida. Um grande beijo. Tchauzinho.